Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise aí de Cielo. Tivemos movimentações interessantes na semana passada. Vamos ver aí se a gente segue com um possível cenário de alta ou se realmente a gente ainda tem mais um movimento aí de baixa para cumprir na ação, tá? Então a gente tem alguns cenários possíveis já desenhando os eventos da semana passada. Vamos dar uma olhada e ver o que a gente tem de alvos e projeções. Tá? Vamos começar, como sempre, aqui pelos fundamentos, audiência rotativa. Então a gente sempre passa pelos fundamentos. Valor atual, R$ 3,45. Valorização dos últimos 12 meses, menos 38,72. Dividendos, 8,40 nos últimos 12 meses. Tá? Aqui preço sobre valor patrimonial, 0,80, já fica bem interessante, tá? Abaixo de 1. Preço de sobre o lucro, 4,94. Tá? Aqui na parte de lucros, a gente viu que parece que finalmente ela encontrou aí um ponto de equilíbrio, né? A gente já não teve mais uma queda muito forte de faturamento. A gente até teve um aumento em 2022 e agora em 2023 a gente deve ficar aí muito perto da estabilidade. Então pode ser aí que a gente finalmente, que as ações da Cielo tenham encontrado aí seu ponto de equilíbrio. Tá? Aqui em dívida líquida a gente vê aí uma dívida de 6 bilhões para um patrimônio de 11, então nada fora do normal, da média do mercado. Por enquanto, tudo tranquilo, tá? Aqui na parte do gráfico, que nos importa mais, a gente já vê aqui, como sempre, vamos repassando a nossa distribuição em topo aqui. A gente tem a nossa formação de fundo aqui e a gente tem também o nosso falso rompimento de fundo aqui, tá? Então essa é a nossa estrutura atual aí das ações da Cielo. A gente rompeu também uma LTB que vem lá do topo histórico, tá? Lá dos R$ 20. Então, com certeza isso aqui é algo a ser destacado, tá? Mas, por enquanto, o cenário aí é bem baixista no cenário macro, tá? Pelo semanal a gente vê aqui, inclusive essa distribuição em topo veio com um movimento forte de rompimento e a confirmação justamente com esse movimento de baixa, tá? Então agora a gente vai passar para o diário, mas a gente já consegue aí, ver uma tendência clara atual de baixa, mas inclusive a gente consegue ver que ele já entrou numa grande região aí que pode sofrer um suporte, né? Na verdade não seria sofrer, né? Pode sentir um suporte bem forte e tentar aí justamente reverter as ações da Cielo, tá? Então aí que a gente tem que ficar atento. Destacar também no semanal, a gente tem esse candle aqui, tá? Também importantíssimo que ele tentou aí fazer um movimento de alta semana passada. A gente já perdeu ele aqui abaixo dos 13,50, tá? Então é outro evento importante para a gente chamar atenção. Passando para o diário aqui, a gente já consegue enxergar aqui esse retângulo vermelho, que é aquela barra do semanal, tá? Então, a partir desse momento, a gente já consegue fazer algumas projeções para justamente tentar entender qual seria o cenário mais provável e ver se realmente vale a pena, né? Porque embora a gente possa ter algum cenário de alta, às vezes não vale a pena com relação ao risco-retorno, tá? Principalmente aí pensando no curto médio prazo, e aí tem uma decisão um pouquinho mais complexa para quem quer posição para longo prazo, tá? Então vamos dar uma olhada agora. Mas antes de tudo, como sempre, já não esquece de se inscrever no canal, tá? Dá aquele like aí para fortalecer aí, tá? Pelo menos 2 vídeos por dia, tá? Temos calendário fixo, já tá aí marcado na aba comunidade, tá? Vamos ver se a partir dessa semana já consigo recolocar os vídeos da 1 hora, com pedido aí do pessoal do canal, tá? Temos também área membros, clique aí, seja um membro do canal, já tem bastante conteúdo exclusivo aí de dividendos, tá? Vai ter entrar dicas de operação, bastante coisa aí para monitorar essa provável queda aí dos mercados, tá? Então clique aí, seja um membro do canal. Continuando aqui, tá? A gente já tem um cenário possível, pensando aí no curto prazo, tá? Onde a gente rompeu essa pequena estrutura desse canalzinho aqui, tá? Que poderia ser justamente uma bandeira, tá? Então aqui, vamos pensar no cenário de alta que por enquanto, pelo que a gente fechou na semana passada, é o menos provável, tá? Então o que a gente teria aqui? Para pensar em cenário de alta, a gente teria que começar a trabalhar acima dos 13,90,
tá? Mas a gente já teria logo em seguida uma grande resistência aqui na volta dos 4,60, tá? Então isso aqui nos daria aí um upside de 17%, por um risco aí de falhar de no mínimo 17, tá? Então é 1 para 1, não fica muito atraente, tá? Porque essa zona aqui vai ser uma zona de resistência muito forte, então o ideal seria o preço trabalhar um pouco mais aqui embaixo, pelo menos por um tempo, para conseguir juntar força suficiente para subir aí, pensando numa alta de longo prazo, tá? Passando aqui por semanal novamente, a gente pode fazer alguma projeção aqui de alvo para baixo, que aí entra justamente o gerenciamento de risco de cada um pensando em posições de longo prazo, tá? Porque aqui a gente tem uma chance ainda mais marcada pela semana passada, tá? Bem clara de conseguir pelo menos vir até os R$ 3, tá? No mínimo testar essa região aqui, tá? Então aqui ainda é uma queda de mais 13%, tá? Mas a gente ainda teria um potencial aí no mínimo de vir até R$ 2,73. Então, mais uma baixa ainda potencial de 20%. Qual é a pegadinha aqui, tá? A gente pode acabar transformando toda essa região aqui numa possível formação de pivô por causa dessa formação de falso rompimento desse fundo, tá? Onde a gente viria testar aqui e voltar a subir. Então, aqui entra o gerenciamento de risco, justamente porque posições nessa região podem trazer um retorno aí de mais de 200%, pensando no longo prazo, tá? É importante a gente destacar isso, longo prazo, para uma queda ainda de 20%, tá? Então aqui a gente ainda pode recuar esses 20%, pensando tecnicamente a gente não reverteu ainda as ações para movimento de alta, tá? Principalmente enquanto a gente não ultrapassar esses 13,90, o mais provável é que a gente teste os R$ 3, tá? Mas aí vai do gerenciamento de risco de cada um, justamente para não correr o risco de repente a simplesmente ele ignorar essa análise, romper para cima e voltar a subir, tá? Não é o cenário mais provável, mas sempre é possível. Então, para quem pensa em posições de longo prazo, já tem que ficar atento, porque justamente essa é uma grande região aqui entre 13,40 e 2,70. É uma grande região aí de acumulação de longo prazo que pode realmente trazer um grande movimento aí de alta para Cielo, tá? Então tem que ficar atento que já é uma zona interessante. Pensando no curto prazo, a gente ainda pode ter um pouco de volatilidade. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, deixa nos comentários. Assim que possível, eu envio para o canal, beleza? Valeu!